estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, continuaremos a trabalhar a apostila 2 de vocês referente à segunda avaliação. Trabalharemos as páginas 16, 17, 18 e 19. O capítulo O Brasil e Getúlio Vargas, o Pará e Magalhães Barata. Lembrando que o material de estudos amazônicos não vem no livro de vocês, devido se tratar de história regional. A Revolução de 30, que nós trabalhamos na aula anterior, levou ao poder executivo federal Getúlio Vargas, um político do Rio Grande do Sul que, apoiado por diferentes grupos de interesse, inaugurou um novo momento político no Brasil. O primeiro período do governo de Getúlio Vargas vai de 1930 a 1934. Nesse governo, Getúlio Vargas adotou várias medidas. Entre estas, dissolveu o Congresso, as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores, pois afirmava que não poderia governar com um legislativo que apoiava as antigas oligarquias. Getúlio Vargas desmantelou o poder executivo estadual, até então vigente, e, em um ato de força que procurava demonstrar que as elites teriam que se submeter ao governo, os governadores foram substituídos por interventores. O que eram esses interventores? Eram chefes do executivo estadual, nomeados pelos presidentes da República, que tinham amplos poderes, concentravam em suas mãos atribuições tanto do poder executivo quanto do legislativo. E, além disso, os seus atos não passavam por qualquer tipo de controle. Nem mesmo o poder judiciário poderia apreciar os atos governamentais de um interventor federal. No Pará, um militar que havia apoiado Getúlio Vargas foi indicado para o cargo de interventor em 1930. Esse militar era chamado de Magalhães Barata, que é esse senhor ao lado de Getúlio Vargas na foto. Getúlio Vargas é o que está com o paletó branco e Magalhães Barata está com o fardamento oficial. Magalhães Barata, assim como a maioria dos republicanos brasileiros, partilhava das ideias positivistas. Ele defendia a formação cívica do cidadão. Por isso, uma das áreas de atuação do seu governo foi a educação. O Major Magalhães Barata governou o Pará em 3 momentos: de 1930 a 1935, de 1943 a 1945 e, finalmente, de 1956 a 1959. E, apesar de ter alcançado a patente de general, Magalhães Barata ficou conhecido na política brasileira como major. Igualmente a muitos interventores de Getúlio Vargas, o Major Magalhães Barata tinha como responsabilidade modernizar e nacionalizar o Pará. Contudo, nesse contexto, o Pará acumulava vários problemas sociais, como alto índice de desemprego, cidade sem infraestrutura e uma importante dívida interna. Com os amplos poderes de um interventor federal, o Major Magalhães Barata empreendeu esforços para fragilizar as oligarquias, por meio do enfraquecimento de suas bases econômicas. Para atingir seus objetivos, o interventor retomou para o Estado as áreas dos Castanhais da zona tocantina,
revogou contratos, retirou a isenção de impostos concedidos a empresários ligados aos grupos de apoio dos antigos políticos e passou a controlar os municípios. Nessa época, o custo de vida no Pará era muito alto. A quantia que os trabalhadores recebiam a título de salário não era suficiente para cobrir os gastos básicos, como alimentação, moradia e saúde. Para manter a ordem pública e garantir que pudesse exercer o poder diante da situação de crise, o interventor Magalhães Baratas adotou várias medidas, congelou aluguéis, concedeu direito à aposentadoria a servidores públicos, criou órgãos de defesa judicial, distribuiu terrenos urbanos, doou medicamentos, alimentos e etc. Mas lembrando que essas medidas não foram apenas obras de Magalhães Barata, mas também foi resultado de lutas populares, em que o interventor fazia com que elas parecessem favores de um governo preocupado com os direitos dos trabalhadores. Esse primeiro período de governo do Magalhães Barata, que foi de 1930 a 1935, foi marcado por uma perseguição aos opositores e pela recusa de princípios democráticos. Assim, com a promulgação da Constituição de 1934, que pôs fim à primeira etapa do governo de Getúlio Vargas em nível nacional, também pôs fim ao mandato de vários interventores, entre eles Magalhães Barata, que perdeu o poder após esta Constituição entrar em vigor. Na próxima videoaula, trataremos a política de ocupação da Amazônia adotada por Getúlio Vargas. Sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês uma pesquisa. Vocês devem pesquisar sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas, detalhando de que forma as medidas desse governo chegaram ao Pará. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.